Graça e paz, querida igreja. Esse momento é um momento especial, um momento de nós adorarmos ao nosso Deus. E façamos assim, então, a leitura do Salmo 105, de 1 a 7. Salmo de número 105, de 1 a 7. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por haver conduzido pelo deserto até Canaã. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendências de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Oremos, façamos uma oração juntos de adoração ao nosso Deus. Pai querido, Pai de amor, Tu és maravilhoso, Tu és dono de toda a nossa vida, Senhor. Nós somos gratas a Ti, ó Pai, porque Tu nos ajuda a caminhar, porque a Sua magnitude nos impulsiona cada vez mais, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que Tu és maravilhoso, que Tu és o único Deus em nossas vidas, Senhor. E agradecer, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém. E agora, no nosso momento de confissão, vamos estar fazendo a leitura de Mateus 16, versículos 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Amém. Graça e paz, amada igreja. Vamos fazer a leitura da antífona de número 11. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios,
Do contrário, eu tos daria. Não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém. Ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas em todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista ao mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar
que nós vamos ler no sermão de hoje se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Esse texto de Êxodo 3, versículos de 1 a 15, é um dos textos propostos pelo anuário litúrgico para esse domingo. E esse texto é conhecido como Moisés e a sarça ardente. Foi a ocasião em que Deus chamou Moisés para libertar o seu povo das mãos opressoras de Faraó. Naquela ocasião, acredita-se que Moisés já tinha aproximadamente 80 anos. A Bíblia de Estudo de John Wesley diz que ele teve uma vida que a gente pode considerar como partida, né, em três etapas de 40 anos cada. A primeira etapa diz que a primeira etapa de 40 anos foi a etapa de vida em que Moisés morou no Egito como príncipe na corte de Faraó. A segunda etapa foi vivida na terra de Midian, depois que ele fugiu do Egito e se tornou pastor de ovelhas. E os últimos 40 anos, Moisés passou dentro de um projeto libertador de Deus para o povo hebreu, usando Moisés como instrumento nas suas mãos para essa libertação, levando o povo até a terra de Canaã. Nesse sermão, eu pretendo conversar com vocês sobre o plano de Deus, quando chamou Moisés para um encontro pessoal com ele no Monte Horebe.
A primeira parte do plano de Deus era justamente levar Moisés ao seu encontro. Moisés era príncipe do Egito até os seus 40 anos de idade. E naquela ocasião, ele descobriu então que ele era um hebreu e que os seus compatriotas eram aqueles que estavam sendo escravizados e oprimidos para que o Egito tivesse o seu grande crescimento, luxo e muito lucro. Moisés, então, naquela ocasião, acaba por um grande sentimento de culpa, porque ele vê os seus compatriotas, até mesmo seus familiares, sendo escravizados, oprimidos pelas mãos de Faraó e por todos aqueles que trabalham para ele, inclusive ele mesmo, né? Eles, num grande sentimento de culpa, tenta dialogar com alguns dos opressores, mas numa dessas situações ele acaba assassinando um dos soldados de Faraó que está surrando um hebreu. E por medo de Faraó, Moisés foge. Ele vai para a terra de Midian e lá conhece aquela que se tornaria sua esposa, conhece Jetro, que se torna seu sogro, e é quem o acolhe, lhe dá uma casa, um emprego, e ele se torna, então, pastor de ovelhas. Por esse tempo, Moisés procurou se afastar do Egito, e durante 40 anos, ele procurou se afastar de tudo que pudesse lembrá-lo desse período em que ele habitou no Egito. Mas Deus tinha em mente um plano muito maior, muito melhor e até mesmo mais ousado para Moisés. E Deus queria que ele voltasse até a terra do Egito. Mas agora, diante de um plano completamente diferente daquilo que Moisés poderia e sequer imaginar. É no Monte Horebe, pastoreando ovelhas, um dos cumes do chamado Monte de Deus, né? Ali fica o Horebe, fica também Sinai, são dois cumes do mesmo monte. Ali no Horebe é que Deus se revela para Moisés e conversa com Moisés e o chama para participar do seu plano de libertação do povo hebreu. Aí, então, entra a segunda parte do plano de Deus. A segunda parte começa com a cena conhecida como a sarça ardente. Tem um mato ali, uma sarça queimando, e Moisés observa que ela não é consumida. Tem fogo nela, está pegando fogo, mas o mato não se consome, não acaba. E Moisés, por curiosidade, se aproxima daquela sarça, porque ele quer ver o que é que está acontecendo. Tem alguma coisa de diferente. Nunca vi um mato que pega fogo e não queima. O que está acontecendo? Por curiosidade, então, ele se aproxima. E quando Deus percebe que Moisés vai vê-lo no meio da sarça, Deus chama Moisés pelo nome. Aqui tem algo muito interessante. Deus conhece a mim e a você pelo nome. Deus sabe quem somos, de onde viemos e para onde Ele deseja que a gente vá. Deus conhece a nossa história de vida e respeita a nossa história de vida, mas Ele também nos ajuda a superar as nossas tragédias na história da nossa vida. Foi o que Ele fez com Moisés. Moisés não queria saber de voltar para a terra do Egito. Ele sentiu uma grande culpa por ter vivido na corte, enquanto a sua família, os seus demais compatriotas, eram escravizados, eram oprimidos. Ele tinha assassinado um homem, ele não queria fazer isso, mas ele acabou assassinando um homem que era um egípcio. Ele saiu de lá fugido de Faraó. E agora ele não deseja voltar para o Egito. Mas Deus lhe chama e diz: Moisés, eu quero que você vá até o Egito para mim. Essa segunda parte do plano de Deus é algo extremamente audacioso. Mas como é que Deus
fala com Moisés. Num primeiro momento, Deus fala por meio da sarça ardente. Deus demonstra que ele está com o seu povo e que ele deseja transformar a vida do seu povo numa vida forte e resiliente. Ele deseja dar resistência ao seu povo. Bom, é fácil da gente identificar resistência no povo hebreu, porque escravizados por mais de 40 anos e não esmorecer, não desistir, pelo contrário, o povo continuava crescendo e se tornava cada vez mais forte. Há alguns estudos que indicam que foi justamente na época em que os hebreus habitaram na terra do Egito que as pirâmides foram construídas. E quem eram os escravos que trabalhavam ali nas pirâmides? O povo hebreu. Bem provavelmente foi o povo hebreu. Há, então, um forte indicativo de que Deus foi quem os ajudou a tornar-se resistentes e resilientes por meio da sua presença em meio a todo aquele sofrimento que eles estavam vivenciando nas mãos do Egito, nas mãos opressoras e escravizadoras da terra do Egito. Eu quero aqui dar para vocês uma metáfora para que vocês compreendam de que forma Deus nos torna mais resistentes e mais resilientes em meio aos sofrimentos da vida. Quando você pega um ovo cru, com qualquer descuido, ele se quebra. Mas se você colocá-lo na água e cozinhá-lo a uma alta temperatura, quanto mais tempo você passa cozinhando esse ovo, mais resistente ele se torna. E a partir de então, você precisa bater o ovo numa superfície dura para que a casca dele se trinque e você consiga abrir o ovo. Essa sarça que estava ardendo em fogo, mas não se consumia, não queimava, era exatamente o mesmo processo do ovo, que é colocado na água quente e quanto mais ferve, quanto mais esquenta, mais firme, mais forte, mais resistente ele se torna. Tanto é que o ovo cozido é um dos símbolos que os judeus passaram a utilizar na sua celebração da Pessá, da Páscoa, que comemorava a libertação da terra do Egito, lembrando-lhes que a escravidão e a opressão na terra do Egito lhes tornaram mais fortes, mais firmes, mais resistentes, mais resilientes. E agora, eles não quebram facilmente. Eles suportam grandes tribulações, porque eles sabem que o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lhes dá sustento e força para continuarem na caminhada. Deus chama Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço o sofrimento do meu povo e eu sei como eles estão. E agora, em meio a sarça ardente, Deus chama Moisés para libertar o povo hebreu das mãos opressoras de Faraó. Mas ele deixa clara a terceira parte do seu plano. Deus é o salvador do seu povo e Moisés vai ser um instrumento nas suas mãos. Moisés ouve Deus com muito respeito, com muita reverência. Deus lhe pede: tire a sandália dos seus pés. É como dizer que para entrar no fórum você não pode estar de bermuda nem de camiseta regata, é preciso estar de calça, é preciso estar de camisa. É como dizer que para entrar no hospital você não pode entrar de chinelo, não pode entrar de bermuda. Na UTI você não pode entrar com adereços, você não pode entrar com relógio, nem com celular. É preciso usar uma touca para cobrir o seu cabelo, é preciso
um avental para cobrir a sua roupa. Reverência, respeito com o lugar onde você está e com aquele que habita naquele lugar. Deus é quem estava presente e ele chama Moisés para prestar atenção. Moisés, eu não sou qualquer um, eu sou o que sou. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E no diálogo com Moisés, Deus lhe diz: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo. Moisés responde para Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Para tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe responde: eu estarei com você. Aqui fica clara a terceira parte do plano de Deus para libertar o seu povo das mãos opressoras do Egito. Ele é o salvador do seu povo. E Moisés é o seu porta-voz. É um instrumento nas mãos de Deus para fazer aquilo que Deus deseja. Mas ele só se torna um instrumento nas mãos de Deus quando ele faz e diz o que Deus lhe manda. Irmãos e irmãs, a sarça ardente é um símbolo da resistência, é um símbolo de resiliência que Deus forja em nós quando nós passamos por sofrimentos e por aflições, quando nós vivenciamos as tribulações da nossa vida. Ao passarmos por tribulações e superarmos, depois que chegamos à vitória, nós olhamos para trás e percebemos o quão mais fortes, quão mais firmes, quão mais resistentes nós nos tornamos. Mas também nos mostra que nós podemos ser usados como instrumentos nas mãos de Deus para libertar muitas pessoas que estão sob jugo de escravidão nas mãos de outros. Existem muitos poderes e muitas pessoas que hoje têm escravizado crianças, jovens, adultos, idosos, estrangeiros. Quantas situações de sofrimento e de tribulação nós temos visto. A própria situação da pandemia, que independe de nós, é um vírus, ela também gerou muitas outras opressões, muitas outras escravidões. Porque há muitas pessoas se aproveitando da situação da pandemia para escravizar outras, para explorar outras. Que situação difícil nós passamos, que situação difícil nós estamos vivendo. Mas você acha que Deus não escuta o nosso clamor? Deus está sempre atento ao clamor da sua obra-prima, que somos nós, seres humanos. Ele está sempre atento para ouvir o nosso clamor. E é lógico que ele procura Moisés entre nós, para sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus para levar libertação para o seu povo. Deus é um Deus de misericórdia e Deus de justiça. Ele se faz presente em meio às nossas tribulações. Ele é o mesmo Deus de Moisés, ele é o mesmo Deus de hoje e ele vai continuar eternamente. E ele quer usar a mim e a você como instrumentos em suas mãos para nos libertar de toda essa escravidão em que nós temos vivido. Agora, basta a mim e a você responder a Deus de forma positiva. Como foi que Moisés respondeu? A princípio ele titubeou, mas depois ele compreendeu o projeto de Deus, o plano de Deus e aceitou ser um instrumento usado nas mãos do Senhor. E você hoje, deseja ser um instrumento nas mãos de Deus? Deseja ser usado pelo Senhor para levar libertação a tantas e tantas pessoas que estão oprimidas sob o poder escravizador de Satanás?
Se você deseja, certamente, Deus quer te usar. Faça aquilo que Ele te mandar. Fale aquilo que Ele te disser. Ele irá à sua frente. Ele é o nosso Deus. Que Deus te use para a honra e glória do Senhor. Deus, nosso eterno Pai, estamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, para te agradecer, Senhor, pela Tua companhia, pela Tua direção em nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. Quero, Senhor, pedir e interceder, ó Deus, a favor da nossa igreja, ó Deus, que Tu possa estar tomando conta, Senhor, da vida da nossa igreja, abençoa a vida da pastora Thelma, Senhor, o seu ministério, os compromissos que ela tem, Senhor, que sejam orientados e dirigidos por Ti, ó Deus. Também quero pedir uma bênção especial em favor do bispo José Carlos Pérez, ó Deus, que estará passando por cirurgia, ó Deus. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor, derrama a Tua bênção, a Tua unção, em nome de Jesus, Senhor, que ele possa estar, ó Deus, seguro em Tuas mãos, Senhor. Que ele possa sentir, ó Deus, a Tua presença, o Teu cuidado, nesse momento de cirurgia, nesse momento delicado em que ele terá que passar, Senhor, por esta situação. Junto com ele, abençoa a sua família, a sua esposa, a dona Penha, Senhor, e todos os seus familiares. Fica com ele, Pai, e dá a Tua bênção, a Tua direção, Pai. É que nós oramos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que Tua assistência seja presente nesse momento, Senhor, em que ele está passando por cirurgia. Abençoa também, Senhor, esse momento em que nós vivemos, ó Pai, da pandemia, ó Deus, esse momento tão difícil, ó Pai, em que estamos atravessando. Que Tu possa, Senhor, estar orientando os cientistas, ó Deus, na procura, na solução, Senhor, através de uma vacina, ó Pai. Que eles tenham, Senhor, a direção de Ti através do Teu Espírito Santo, Senhor, e possam, Senhor, brevemente estar, ó Deus, com essa vacina, Pai, disponível, para que todos possam, Senhor, estar sendo curados em nome de Jesus, Pai. Abençoa também, Senhor, as famílias que se encontram enlutadas, ó Deus, que precisam, Senhor, do apoio, da Tua direção, da Tua companhia, ó Deus. Abençoa, Senhor, o lar, a vida de cada família, Senhor. Que todos sejam confortados por Ti, ó Deus, através da Tua graça, através da Tua bênção. Abençoa também, Senhor, outras famílias, ó Pai, que precisam do Teu cuidado, ó Pai. Ó Senhor, ajuda na saúde, na recuperação, Senhor, daqueles que estão sendo, Senhor, medicados, ó Pai, para se livrar desta situação em que a humanidade vive, Pai. Fica, Senhor, com a nossa igreja, fica, Senhor, com todos nós, dá-nos a Tua bênção, a Tua direção, nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina hoje para todos sempre. Amém, Pai. Vinda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de Ti. Sou Teu pequenino, livra-me do mal, em Ti mesmo eu tenho proteção real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, venhas confortar. Ao
peçamos a bênção do Senhor. Que a bênção do Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo, te usando como um instrumento em suas mãos para levar libertação por onde quer que você passe. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, hoje e sempre. Amém.